que você faria se a vida de um bebê dependesse de você, mas a mãe fosse uma criminosa procurada? Em um hospital público de São Paulo, sob luzes frias e o som de monitores, uma enfermeira enfrenta esse conflito. Sirenes cortam a noite, cada vez mais próximas. Uma mulher grávida, em pânico, implora para salvar seu bebê prematuro. Mas flashes de notícias ecoam. Uma fraudadora foragida, milhões desviados, uma fuga audaciosa. A polícia está a minutos do hospital, e o parto, a instantes de acontecer. Ana, a enfermeira, segura a mão da paciente dividida entre salvar uma vida e a sombra de um crime. O coração da mãe acelera nos monitores como um relógio implacável. Quem é essa mulher? Como ela chegou até aqui? E o que acontece quando a verdade colide com a urgência de um nascimento? Uma noite, duas vidas e um destino incerto se cruzam em um pronto-socorro lotado. Ana Ribeiro, aos 38 anos, era uma enfermeira experiente no pronto-socorro do Hospital Municipal São Lucas, em São Paulo. Com 15 anos de carreira, ela navegava o caos com uma calma que seus colegas admiravam, mas que escondia o peso de turnos exaustivos. Ana já havia segurado mãos de mães em pânico, costurado ferimentos em acidentes graves e testemunhado milagres improváveis em corredores lotados. Sua vida era o hospital, onde cada plantão trazia uma nova história, mas também um pouco mais de cansaço acumulado. Naquela noite chuvosa de outubro de 2025, o São Lucas estava em ebulição. Macas apinhadas, pacientes gemendo, médicos gritando ordens. A equipe sobrecarregada mal dava conta da demanda. Foi nesse cenário que Clara chegou, trazida às pressas por um táxi. Ela segurava a barriga, com contrações intensas, o rosto pálido e os olhos arregalados de dor. Apresentou-se como Mariana Silva, 32 anos, sem família por perto, grávida de 32 semanas. Sua voz tremia ao falar, e suas respostas sobre endereço ou contatos de emergência eram vagas, quase ensaiadas. Ana, focada em salvar o bebê em risco, notou a hesitação, mas o caos do pronto-socorro engoliu qualquer suspeita inicial. O monitor fetal indicava perigo, e cada minuto contava. Fora dos muros do hospital, São Paulo fervilhava com um escândalo que dominava as manchetes. Uma contadora, Clara Menezes, era acusada de desviar milhões de uma startup de tecnologia que prometia revolucionar o mercado de energia limpa. A empresa, chamada Solvita, havia atraído investidores com promessas de retornos astronômicos. Mas uma auditoria revelou que os números eram falsos e Clara, a mente por trás das finanças, havia desaparecido com o dinheiro. Telejornais exibiam fotos granuladas dela. Uma mulher de traços comuns, cabelo castanho preso em um coque, olhar determinado. A polícia emitira um alerta, e a cidade acompanhava a caçada com fascínio e indignação. Investidores lesados protestavam, funcionários da startup enfrentavam demissões, e o caso se tornara um símbolo de traição no mundo corporativo. No hospital, Ana não tinha tempo para assistir às notícias. Seu mundo era o cheiro de antisséptico, o som de monitores e a urgência de salvar vidas. Clara, ou Mariana, como se apresentou, parecia apenas mais uma paciente em desespero. "Por favor, meu bebê é tudo que eu tenho", implorou agarrando o braço de Ana. A enfermeira, movida pelo instinto de proteger, começou os procedimentos para estabilizar a gestante. O parto prematuro exigia uma cesariana de emergência, e Ana coordenava a equipe com precisão, ignorando o cansaço que pesava nos ombros. Clara, por sua vez, parecia aliviada, mas seus olhos percorriam o ambiente como se temesse ser reconhecida. O hospital, com seus corredores mal iluminados e equipamentos desgastados, era seu refúgio temporário. Ana, sem saber, estava no centro de uma história muito maior, onde o destino de uma mãe, de um bebê e de uma profissional se entrelaçava com um crime que abalava a cidade. A noite estava apenas começando, e o que parecia ser apenas mais um plantão logo se tornaria um teste de humanidade e dever. Clara, com o rosto contorcido de dor e o corpo curvado pelas contrações,
Entregou a Ana um documento de identidade que parecia legítimo à primeira vista. Mariana Silva, 32 anos, sem endereço fixo. O papel era novo, a foto ligeiramente desfocada, com um ângulo que não combinava exatamente com o rosto suado diante de Ana. No caos do pronto-socorro, com monitores apitando e vozes ecoando pelos corredores, Ana mal teve tempo de analisar o documento. Estou sozinha, por favor, salve meu bebê. Implorou Clara com lágrimas escorrendo e uma voz que misturava desespero e algo mais. Uma hesitação quase imperceptível. Ana, com seus 15 anos de experiência, captou o tom estranho, como se Clara estivesse recitando um roteiro. Mas o monitor fetal piscava em alerta, mostrando uma frequência cardíaca instável do bebê, e o dever de salvar vidas engoliu qualquer desconfiança. Ana segurou a mão de Clara, prometendo: vamos cuidar de vocês dois. A mentira de Clara, o nome, falso, a história vaga de uma mulher sem raízes. Foi o primeiro passo em uma cadeia de eventos que transformaria aquela noite. Enquanto Ana coordenava a equipe para preparar uma cesariana de emergência, Clara mantinha os olhos fixos no teto, evitando contato visual prolongado. Ela sabia que o tempo era seu inimigo. Fora do hospital, a polícia já rastreava seus movimentos. Uma denúncia anônima, feita por um ex-colega da Solvita, havia alertado as autoridades de que Clara, a contadora foragida, fora vista em um táxi rumo ao São Lucas. A mentira pensada para comprar algumas horas de segurança era uma aposta arriscada. Clara precisava do hospital para salvar seu bebê, mas cada minuto ali aumentava o risco de ser pega. Ana, alheia ao drama que se desenrolava fora do pronto-socorro, focava na paciente. O bebê, com apenas 32 semanas, estava em sofrimento fetal, e a cesariana era inevitável. Ela ajustava o monitor, dava ordens à equipe e tentava acalmar Clara, que tremia, mas não só de dor. Você já passou por muita coisa, não é? Perguntou Ana, tentando criar um vínculo. Clara assentiu, forçando um sorriso fraco. Mais do que você imagina, respondeu, com uma verdade escondida nas palavras. Para Ana, era apenas mais uma mãe em desespero. Para Clara, cada palavra era uma corda bamba. No hospital, o ritmo frenético não dava espaço para reflexões. Enquanto Ana preparava a sala de cirurgia, um funcionário da recepção digitava os dados de Mariana Silva no sistema. O nome não aparecia em registros médicos anteriores, mas isso não era incomum em um hospital público que atendia pessoas sem histórico formal. Ana, com a adrenalina correndo, ignorou o instinto que sussurrava que algo estava errado. A mentira de Clara parecia funcionar, pelo menos por enquanto. Mas fora do hospital, viaturas já se aproximavam, com luzes piscando na chuva. A identidade falsa foi o gatilho que colocou Ana, Clara e o bebê em uma trajetória de colisão com a verdade. O que parecia ser apenas mais um plantão estava prestes a se tornar um teste de escolhas impossíveis. Por um momento, o caos do pronto-socorro pareceu ceder. Ana e a equipe conseguiram estabilizar os sinais vitais de Clara, e o monitor fetal, antes errático, agora mostrava um ritmo constante. O bebê, apesar da prematuridade de 32 semanas, tinha chances reais de sobreviver à cesariana iminente. O alívio era palpável na sala lotada, onde enfermeiros trocavam olhares de esperança. Clara, ainda pálida, relaxou contra o travesseiro, sua respiração menos ofegante. Obrigada, você é minha salvação, disse a Ana apertando sua mão com força. A enfermeira, tocada pela gratidão, sorriu de volta, sentindo um calor humano que raramente tinha tempo de absorver em plantões tão intensos. Clara então começou a falar com a voz baixa, quase confessional. Eu fugi de um homem que me destruía. Ele não queria esse bebê, mas eu precisava protegê-lo. A história era crua, cheia de detalhes de um relacionamento abusivo que ressoavam com Ana, que já ouvira relatos assim de outras pacientes. A conexão entre as duas cresceu. Ana, com seus 15 anos de experiência, sabia reconhecer o desespero genuíno, e Clara,
parecia carregá-lo em cada palavra. Você fez a coisa certa vindo aqui, respondeu Ana, ajustando o soro com cuidado. Para ela, aquele era o momento em que o pior parecia ter passado. A cesariana estava marcada, o bebê estava estável, e Clara, ou Mariana Silva, parecia apenas uma mãe lutando pelo filho. No hospital, a equipe celebrava a pequena vitória, alheia ao que se desenrolava fora dos muros. Clara, por sua vez, sentia o peso da mentira aliviar. Sua história inventada havia conquistado Ana, e ninguém no hospital questionava sua identidade. Por alguns minutos ela acreditou que poderia escapar, que o nascimento do bebê seria sua porta para um novo começo. Mas fora do São Lucas, a realidade era outra. A denúncia anônima que alertara a polícia já colocava viaturas a poucos quarteirões do hospital. A Solvita, a startup lesada por Clara, ainda aparecia nos noticiários, com imagens de funcionários demitidos e investidores furiosos. O desvio de milhões, orquestrado por Clara com relatórios falsificados, havia deixado um rastro de destruição. Enquanto isso, no pronto-socorro, Ana via apenas uma mulher vulnerável, não uma fugitiva. A ilusão de controle era frágil, mas poderosa. Clara, com sua história convincente, manipulava a empatia de Ana, ganhando tempo precioso. No corredor, um colega de Ana passou com um tablet checando registros. Essa Mariana não tem histórico no sistema, murmurou, mas Ana, focada em Clara, apenas acenou, despreocupada. O hospital, com sua rotina frenética, não permitia pausas para desconfianças. Clara, sentindo a confiança da enfermeira, permitiu-se um momento de alívio, mas seus olhos ainda varriam a sala, alertas. A falsa vitória era doce, mas temporária. Ana, sem saber, estava cuidando de uma mulher cuja verdade poderia desmoronar tudo. O relógio corria, e o destino de Clara, do bebê e da própria Ana estava prestes a mudar para sempre. A propósito, histórias como essa, cheias de tensão e humanidade, são o que nos move a contar mais. Inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos capítulos e junte-se à nossa comunidade para discutir escolhas como as de Ana e Clara. As luzes do pronto-socorro piscavam sob a chuva que castigava São Paulo, e o som de sirenes distantes começou a se misturar ao caos interno do Hospital São Lucas. Ana, concentrada em preparar Clara para a cesariana, ajustava os monitores enquanto a paciente, agora mais calma, segurava sua mão com força. Mas o alívio momentâneo foi interrompido quando um segurança do hospital entrou na sala, com o rádio crepitando. Polícia na recepção perguntando por uma mulher grávida, disse ele com um olhar desconfiado. Ana franziu o senho, mas o foco no bebê prematuro a fez ignorar o comentário. Clara, porém, enrijeceu. Seus olhos dispararam para a porta e sua respiração acelerou. Não mais só pelas contrações. Eles não podem entrar aqui, podem? Perguntou com a voz trêmula. Ana, achando que era medo do ambiente hospitalar, tentou acalmá-la. Ninguém vai atrapalhar. Estamos cuidando de você. No corredor, a tensão crescia. Um policial, acompanhado por um administrador do hospital, insistia em verificar os registros de entrada. A denúncia anônima que apontava Clara Menezes, a contadora foragida, como uma paciente do São Lucas havia chegado às autoridades horas antes. O administrador, hesitante, mostrava o tablet com os dados de Mariana Silva, enquanto o policial comparava a descrição com um boletim de busca. Mulher, 32 anos, grávida, cabelo castanho, leu em voz alta. Ana, ainda na sala de preparo, não ouviu a conversa, mas percebeu a movimentação incomum. Um colega enfermeiro sussurrou. Tem algo errado, Ana. A polícia está procurando alguém. Ela balançou a cabeça, focada em Clara, mas uma inquietação começou a crescer. Clara, sentindo o cerco se fechar, tentou manter a fachada. Eu só quero meu bebê a salvo, disse com lágrimas que agora pareciam mais ensaiadas. Ana, dividida entre o dever médico e a sensação de que algo não batia, perguntou.
Você tem certeza de que não tem ninguém que devemos chamar? Clara hesitou, mas respondeu rápido. Não, ninguém. Só você pode me ajudar. A mentira, que antes parecia uma proteção, agora era uma corda apertando o pescoço de Clara. Cada palavra a prendia mais ao risco de ser descoberta. Enquanto isso, o bebê mostrava sinais de sofrimento fetal novamente. O monitor apitou, e Ana correu para ajustar o oxigênio, chamando o cirurgião. A cesariana precisava ser imediata, mas a presença da polícia complicava tudo. Um oficial bateu à porta da sala pedindo para falar com a paciente. Ana, irritada, bloqueou a entrada. Ela está em trabalho de parto. Não pode ser incomodada agora. O policial insistiu, mostrando um documento com a foto de Clara Menezes. Ana olhou, rapidamente, e um choque a percorreu. A semelhança com Mariana era inegável, mas o bebê vinha primeiro. Ela empurrou a porta, focada em salvar uma vida, enquanto Clara, suando, percebia que o tempo estava se esgotando. As sirenes lá fora estavam mais altas, e o hospital, antes um refúgio, agora era uma armadilha. Ana, sem querer, estava no centro de um confronto entre dever, verdade e sobrevivência. O ar no pronto-socorro do Hospital São Lucas estava pesado, misturando o cheiro de antisséptico com a tensão que crescia a cada segundo. Ana, com as mãos firmes mas o coração acelerado, preparava Clara para a cesariana de emergência. O monitor fetal apitava, sinalizando que o bebê precisava nascer agora. Mas a porta da sala se abriu com força, e o policial, com um boletim de busca na mão, fixou os olhos em Clara. Clara Menezes, você está sob custódia, declarou, sua voz cortando o silêncio. Ana, atônita, olhou para a paciente. A foto no boletim era idêntica à mulher na maca, apesar do nome falso de Mariana Silva. Clara, com o rosto pálido, tentou falar, mas uma contração a fez gemer. Ela está em trabalho de parto, não pode ser levada agora, exclamou Ana, posicionando-se entre o policial e a paciente. O dever de salvar o bebê colidia com a verdade que acabara de ser revelada. O policial, impassível, mostrou documentos que detalhavam o crime de Clara. Milhões desviados da Solvita, uma startup que prometia energia limpa, mas que faliu após suas fraudes. A contadora, outrora, celebrada como prodígio, havia falsificado relatórios para enganar investidores, deixando um rastro de desemprego e dívidas. Ana, ainda processando a informação, viu Clara baixar o olhar, sem negar nada. Eu só queria um futuro para o meu filho, murmurou ela, com lágrimas escorrendo. A enfermeira, que momentos antes sentira empatia pela história de uma mãe sozinha, agora enfrentava a realidade. Sua paciente era uma fugitiva. Mas o monitor fetal apitou novamente, e Ana não podia hesitar. Vamos, salvar esse bebê primeiro, disse com firmeza ao cirurgião que entrava na sala. A revelação mudou tudo. No corredor, 2 policiais aguardavam, enquanto o administrador do hospital tentava mediar, nervoso com a possibilidade de um confronto no meio de uma cirurgia. Ana, dividida, olhou para Clara, cuja expressão misturava medo e resignação. Você mentiu para mim, disse Ana baixo, enquanto preparava o soro. Clara assentiu, quase inaudível. Eu não tinha escolha. A enfermeira sentiu um aperto, no peito. O juramento médico a obrigava a salvar vidas, mas a verdade sobre Clara a fazia questionar tudo. O cirurgião, alheio ao drama, pediu pressa, e Ana voltou ao trabalho, com as mãos tremendo ligeiramente. Fora da sala, a notícia da presença de Clara Menezes se espalhava. Uma enfermeira júnior, que reconheceu a foto nos noticiários, cochichava com colegas, chocada. A polícia, agora com reforços, insistia em entrar, mas Ana barrou a porta mais uma vez. Ninguém interrompe essa cirurgia, gritou, sua voz ecoando. Clara, na maca, parecia pequena, vulnerável, apesar de seus crimes. A descoberta da verdade não parou o relógio. O bebê precisava nascer, e Ana, mesmo sabendo quem Clara era, não podia abandonar seu dever. O hospital,
agora um palco de tensão, testemunhava o choque entre justiça e humanidade, com Ana no centro de tudo. O pronto-socorro do Hospital São Lucas pulsava com tensão. Os monitores apitavam freneticamente, e o cirurgião, com mãos ágeis, iniciava a cesariana, enquanto Ana mantinha Clara estável. A revelação da verdadeira identidade de Clara, a contadora foragida que enganara milhões, pairava como uma sombra, mas o bebê era a prioridade. Clara, na maca, gemia de dor, seus olhos alternando entre pânico e súplica. "Por favor, salve meu filho", sussurrou apertando a mão de Ana. A enfermeira, apesar da traição, sentiu um aperto no coração. O juramento médico falava mais alto, mesmo com policiais do lado de fora, prontos para levar Clara. O som das sirenes, agora abafado pela chuva, parecia um lembrete constante do que estava por vir. Ana, com o rosto sério, ajustou o oxigênio e murmurou: "Estamos fazendo tudo o que podemos." Na sala de cirurgia, o tempo parecia suspenso. O cirurgião anunciou: "Está quase na hora." Após minutos de tensão, um choro fraco ecoou. O bebê, prematuro, mas vivo, foi retirado e levado para a incubadora. Ana suspirou aliviada, mas o alívio durou pouco. 2 policiais entraram na sala assim que a cirurgia terminou, ignorando os protestos da equipe. "Clara Menezes, você está presa", disse o mais velho com algemas à mostra. Clara, ainda grogue da anestesia, tentou se erguer, olhando para Ana com desespero. "Meu bebê, por favor, cuide dele", implorou, enquanto lágrimas escorriam. Ana, dividida, assentiu, mas não pôde impedir que os policiais a algemassem. A cena era caótica. Clara, ainda na maca de recuperação, foi escoltada para uma viatura à espera, sob olhares chocados de pacientes e funcionários. Ana acompanhou o processo com o coração pesado. Ela tentou interceder. Ela acabou de dar à luz, precisa de cuidados. Mas o policial-chefe foi firme. Ela é uma criminosa. Desviou milhões. Destruiu vidas. Ana sabia dos crimes de Clara. O escândalo da Solvita, os investidores enganados, os empregos perdidos, mas a imagem da mãe vulnerável, implorando pelo filho, não saía de sua mente. Enquanto Clara era levada, Ana ficou na porta do hospital, vendo as luzes vermelhas da viatura sumirem na chuva. O desfecho foi agridoce. O bebê, agora na UTI neonatal, lutava pela vida sob cuidados de outra equipe. Ana, exausta, sentou-se no corredor, encarando as mãos que, minutos antes, ajudaram a trazer uma vida ao mundo. Ela pensava em Clara, uma mulher que mentiu, fraudou, fugiu, mas que naquela noite era apenas uma mãe desesperada. O hospital voltou à sua rotina frenética, mas Ana carregava um vazio. Teria feito o bastante? Poderia ter mudado algo? A justiça venceu, mas a humanidade de Clara, tão real naquela sala de cirurgia, deixou uma marca em Ana. A noite terminou, mas as perguntas ficaram, ecoando em cada batida do coração da enfermeira. A propósito, histórias como essa, que misturam dever, verdade e escolhas impossíveis, são o que nos motiva a continuar. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais casos que desafiam o coração e a mente, e junte-se à nossa comunidade para discutir o que você faria no lugar de Ana. A noite no Hospital São Lucas terminou, mas seu impacto permaneceu. Ana, sentada em um banco do corredor, ainda ouvia o eco do choro frágil do bebê e via o rosto de Clara, algemada, sendo levada sob a chuva. A história de Clara Menezes, a contadora que desviou milhões da Solvita, não era apenas sobre crime, mas sobre o que leva alguém a cruzar linhas éticas. Desespero, ambição ou a promessa de um futuro melhor para um filho. Clara, com sua mentira inicial e sua fuga, personificava a complexidade humana. Ela era a vilã das manchetes, responsável por falências e demissões, mas na maca, era uma mãe lutando pela vida do bebê. Ana, que escolheu salvar uma vida mesmo sabendo da verdade, enfrentou o peso de um dilema:
Onde termina o dever médico e começa a justiça? A história de Clara levanta questões maiores. Fraudes como a dela, que abalaram a Solvita, refletem uma sociedade obcecada por sucesso rápido, onde a pressão por resultados pode distorcer valores. Dados mostram que fraudes financeiras no Brasil custaram bilhões em 2025, destruindo confiança em startups promissoras. Mas o que leva alguém a arriscar tudo? Psicólogos apontam que, muitas vezes, é o medo do fracasso ou a necessidade de proteger algo maior. No caso de Clara, talvez seu filho. Ana, por sua vez, representa o outro lado. A escolha de priorizar a vida, mesmo diante de uma verdade incômoda. Sua decisão de focar no bebê, ignorando momentaneamente os crimes de Clara, foi um ato de humanidade, mas também um risco. E se ela tivesse entregado Clara antes, o desfecho seria diferente? Essa história nos desafia a pensar sobre empatia e responsabilidade. Julgamos Clara como criminosa, mas entendemos sua luta como mãe? E Ana, ao proteger uma fugitiva, cruzou uma linha ética ou honrou sua vocação? Em um mundo de manchetes polarizadas, histórias como essa pedem que olhemos além do preto e branco, para o cinza da condição humana. Ana voltou ao trabalho no dia seguinte, mas carregava uma lição silenciosa. Salvar vidas é mais do que um ato técnico. É uma escolha que ecoa. Clara, agora enfrentando a justiça, deixou um bebê que talvez nunca conheça sua história. E nós, o que aprendemos com elas? A propósito, histórias como a de Ana e Clara nos fazem questionar nossas próprias escolhas. Inscreva-se no nosso canal para explorar mais casos que desafiam o coração e a mente. E junte-se à nossa comunidade para compartilhar suas reflexões sobre ética, empatia e justiça. A chuva parou, mas o Hospital São Lucas ainda pulsava com a energia frenética de sempre. Ana Ribeiro, após a noite que mudou sua perspectiva, voltou aos seus plantões, carregando o peso silencioso do que viveu. Clara Menezes, agora sob custódia, enfrentava um futuro incerto, separada do bebê que lutou tanto para trazer ao mundo. O recém-nascido, na UTI neonatal, era um símbolo de esperança em meio ao caos, um lembrete de que, mesmo em histórias marcadas por mentiras e crimes, a vida encontra um caminho. A história de Ana e Clara, que começou com uma mentira desesperada e culminou em um nascimento sob pressão, não é apenas sobre uma enfermeira e uma fugitiva. É sobre as escolhas que fazemos quando a verdade colide com a humanidade, quando o dever enfrenta o julgamento. O que você faria no lugar de Ana? Teria priorizado o bebê, mesmo sabendo que a mãe era uma criminosa? Ou teria chamado a polícia antes, colocando a justiça acima de tudo? Histórias como essa nos desafiam a olhar para dentro, a questionar onde traçamos a linha entre compaixão e responsabilidade. Clara, com seus erros, era também uma mãe em desespero. Ana, com sua dedicação, foi forçada a decidir em frações de segundo, sem saber todas as respostas. Suas escolhas ecoam em cada um de nós, nos pedindo para refletir. Até onde a empatia pode nos levar e quando ela se torna um risco? Essa história, como tantas outras, merece ser discutida. Queremos ouvir você. O que acha do dilema de Ana? Acredita que Clara merecia uma chance de redenção ou a justiça deveria prevalecer acima de tudo? Compartilhe suas ideias nos comentários, porque é na troca que crescemos. E se histórias como essa, que misturam tensão, humanidade e escolhas impossíveis, mexem com você, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos capítulos. Cada caso que trazemos é uma chance de explorar o que nos torna humanos. Junte-se à nossa comunidade, clique no botão de inscrição e compartilhe essa história com quem gosta de mergulhar em narrativas que desafiam o coração e a mente. Vamos continuar essa conversa juntos porque cada escolha importa e cada história tem algo a ensinar.